Vamos aqui aguardar a Eliana para falar conosco um tema de grande importância. Muitas vezes acontece ou inicia de uma forma silenciosa e às vezes a gente cria, né, um estereótipo de que o relacionamento abusivo ele começa com agressão física e não necessariamente. Ele vem muitas vezes de uma forma mais branda, mais silenciosa. A sua solicitação não veio dessa vez. Deixa eu abrir. Ah, aqui veio agora. Espera aí um pouquinho. Agora sim. Deixa eu pegar aqui. Aí, minha querida, chegou! Olha a princesa, a estrela da tarde. Difícil, viu? Oh, meu Deus. Olha, aqui. A nossa geração... Espera só um minutinho, peraí. Pronto. Olha só, a nossa geração é um pouco complicada. Chaban, olha, de noite você conversa com essa moça, Chaban. Pode deixar, vou conversar com ele. Ai, que bom estar aqui com você, né? Olha, eu estou muito feliz. Gente, a Eliana ela vai falar um pouquinho dela, mas antes dela falar aí mais assim profundamente do trabalho dela, a Eli, e eu sempre com esse meu jeito muito extrovertida, brincalhona, né? E a Eliana, ela foi virar minha amiga mesmo, a gente assim com mais intimidade, quase nos finalmente do segundo tempo. Eu sempre admirei muito ela, o trabalho dela, e a gente acabou fazendo uma amizade muito bonita, muito legal, e o trabalho de finalização do transtorno de estresse pós-trauma, e eu também fiz um trabalho em cima disso, até porque eu sou especialista em traumas e as abordagens psicoterapêuticas hoje que eu trabalho, tenho foco para trauma complexo, né? E eu sempre estou falando disso. E vamos fazer uma live, porque é um assunto assim, hoje já está mais falado na mídia, até porque muitas mulheres tomaram coragem para denunciar o abuso dentro do lar, né? A violência doméstica, porque antes isso era muito velado, a gente vive num país muito machista, então quem manda é o homem mais agressivo muitas vezes, então vem com isso desde lá do homem das cavernas, que vem essa questão da brutalidade. Hoje a gente vai mudando isso, mas a violência doméstica ainda, ela às vezes, muitas vezes, ela vem de uma maneira sorrateira e silenciosa. E aí a Eli, ela vai falar um pouco e as cartas na mesa para que todo mundo saiba identificar se está vivendo uma relação com abuso ou talvez tenha alguém mais próximo que esteja vivendo e nem caiu a ficha, porque muitas vezes a gente vai ver a situação já está um buraco grande, né, amiga? Sim, com certeza, Andresa. E assim, olha, agradeço por esse convite, né? Eu fiquei muito contente. É um tema que eu venho estudando há muito tempo, né? Eu acho que a neuropsicologia me ajudou a ir por um outro caminho, mas vou contar para o pessoal mais ou menos como é que surgiu esse assunto na minha vida, né? Como é que ele apareceu. Então, assim, eu estava pesquisando
uma época no consultório sobre transtorno de personalidade narcisista. Eu estava estudando, na verdade, esse tipo de perfil. Eu estava lendo na internet, estava pesquisando em alguns livros, e aí, Andressa, eu me deparei com um texto de uma página. Na época, essa página chamava Relações Tóxicas. E aí eu li o texto e eu falei, nossa, eu bateu de frente com vários relatos de alguns pacientes, homens e mulheres. Página. E eu falei, olha, o que eu estou vendo nessa página é o que eu ouço dos pacientes que eu encontro. E aí eu comecei acho que eu fiquei uns 2 dias, na verdade, lendo tudo que estava acontecendo ali. Essa página hoje chama Que Amor é Esse? Relações Tóxicas. Essa página hoje tem 78 mil seguidores. Ela é uma página de uma grande amiga chamada Lucy Rocha. Ela é uma advogada, coaching, mas ela tem uma apuração e um acolhimento muito interessante com as pessoas que a procuram. E entrei em contato com ela, trocamos conversas, trocamos figurinhas. Eu precisei da Lucy diversas vezes para orientação jurídica e ela me ajudou muito com relação a alguns atendimentos, alguns casos e vice-versa. Foi a partir disso que começou a minha história. E aí, lendo esses relatos das pessoas, eu consegui mudar. Por quê? Porque tem mais ou menos 15 anos que eu estou dentro desse assunto. E uma coisa muito comum que eu escuto de homens e mulheres que estão numa relação abusiva é que elas não conseguem ser ouvidas. Por conta de uma relação abusiva, tem muito julgamento, tem muito senso comum, tem muito moralismo em cima disso. Sim. Tanto de profissionais da saúde, como em geral, famílias. E quando eu entrei em neuropsicologia, pensando em tudo que a gente estudou sobre o cérebro, pensando em todas as funções cognitivas, quando veio a ideia de a gente fazer a monografia e escolher um tema, eu falei, puxa, eu quero estudar um pouco mais sobre isso. A gente sabe que aqui no Brasil tem inúmeras pesquisas que falam na questão psicológica, na questão emocional, na questão até do estresse pós-traumático. Mas eu tive uma grande dificuldade quando eu fui pesquisar. E aí a minha supervisora, a Fernanda, falou, olha, você vai querer dar conta disso? Porque aqui no Brasil tem pouco material que fala o que uma relação abusiva causa no cérebro. Existem pesquisas lá fora que já estão muito avançadas. Aqui não. Sim. Aqui está começando, tem uma escassez de material, ainda tive que traduzir muito material para poder fazer. E aí eu falei, quero. E aí, olha, eu encontrei coisas maravilhosas e aí fiz a monografia. Um pouco esse trabalho, tanto nas minhas redes sociais, como nos meus atendimentos. Então, assim, Andresa, o que é muito importante a gente comentar nesse bate-papo é porque toda vez que a gente fala em relação abusiva, e tem muita gente falando sobre isso, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque a linha tênue para ir para o moral, para ir para o certo ou errado, para ir o que pode e o que não pode, e para ir para a desconsideração do que a pessoa vive, é muito grande. Sim. Você tem que ter um cuidado muito grande com a relação abusiva. Não é fácil sair de uma relação abusiva, não é fácil, não é tão simples assim, né? Sim. E tem todo um trabalho por cima disso. Então, o que eu acho que tem que ficar, que eu
gostaria que as pessoas entendessem, acho que muita gente já entende sobre isso, é que a relação abusiva, ela se caracteriza por um excesso de poder sobre o outro. Tem nada de palavras difíceis, mas a gente tem que quebrar o estereótipo de que uma relação abusiva, ela começa com um soco na cara. As pessoas têm o estereótipo formado de que precisa ser assim. Então, quando você fala na relação de poder, então quer dizer, eu exerço poder sobre você e você vai fazer exatamente o que eu mandar e o que eu quero que... A gente fala de uma relação afetiva, amorosa, mas a gente fala numa relação de amizade, numa relação dentro da família, numa relação entre pessoas, colegas de trabalho, tá? Não, é uma relação homem e mulher, não importa, homossexual, heterossexual, não importa. Sim. Então, eu falo sempre que é uma relação que machuca, que fere emocionalmente, fisicamente a pessoa. E Porque isso... às vezes está com a marca física e as pessoas colocam que isso é mais doloroso do que a outra parte. Só que, na verdade, a violência contra a mulher são várias. Ela pode ser física, ela pode ser moral, patrimonial, econômica, sexual. Não tem, não tem. E outra coisa, assim, a gente sabe que é um assunto polêmico, é um assunto que tem várias vertentes, desde a violência sexual até a violência doméstica e por aí vai. Mas eu vou te falar uma coisa que acontece muito, tanto no consultório como fora do consultório. A gente às vezes escuta isso senso comum, ou mesmo as pessoas me procuram pelas redes sociais com esse discurso. Então, assim, ó, eu sempre falo, e a Lucy me ajudou muito com isso. A gente tem que parar de achar que é normal gritar. Sim. Que a gente tem que parar de achar que as pessoas falam assim, hoje ele não estava bem, hoje a pessoa gritou comigo, mas tem dias que ela é legal comigo. Tem dias que está tudo bem. Porque ela não está num dia legal, ela passou por uma situação difícil na infância. Não existe isso. Não existe. Sim. É abuso e ponto Tanto final. que tem um ciclo, né, do relacionamento abusivo, e na verdade começa com essa questão do estresse, o aumento do estresse, que parte para a explosão e depois que volta para a calmaria. Então, esse parceiro, ou às vezes até quando é uma relação, como você disse, o relacionamento abusivo ele pode ser entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem. Então, assim, as pessoas, às vezes, nessa questão de dependência, não só financeira, mas emocional, elas não conseguem, muitas vezes, sair desse ciclo. E isso, muitas vezes, vem da questão familiar, né, Li? Da infância, sim, numa família que também foi abusiva, né? É quebrar esse ciclo, né? Eu falo assim, que uma das formas mais importantes de você entender, e às vezes a pessoa que está na relação, ela não entende, porque às vezes, acho que todo mundo aqui já ouviu alguém, conhece alguém. Eu sempre peço para a pessoa, eu falo assim, você está ouvindo o que você está me contando? O que você acha disso que você está me contando? Eu estou acostumada, assim, não, mas o que você acha disso que você está me contando? Às vezes, e aí é muito difícil isso. Quando eu peço para a pessoa olhar para a situação que ela está vivendo e entender a situação, outra coisa que eu acho muito comum, Andresa, é a gente sempre olhar para o abusador. Né? Então, por
exemplo, o abusador, a gente sabe que tem perfis de abusadores. E aqui a gente Sim, podia ficar 10 horas falando numa live sobre o perfil do abusador, né? A gente poderia aqui falar. A gente sabe que são camaleões, disfarçam, faz um jogo emocional com você. A gente sabe de tudo isso. sim. Mas o que eu acho importante a gente perceber é que também existem perfis de pessoas, de vítimas, né? De pessoas que são abusadas. Eu Sim. estudei muito aí nessa monografia e acabei entendendo que existem pelo menos 2. E aí as pessoas se identificam com essa. A gente pensa assim, história muito difícil, ela Sim. não se valoriza, não consegue fazer as coisas conforme ela pensou. Mas também tem um outro perfil, que é uma pessoa extremamente independente. Ela passou a vida dela fazendo tudo sozinha. Só que ela acha alguém que ela também tem que continuar fazendo. Sim. Então ela acha alguém que ela tem que cuidar, fazer, acontecer, ir lá, ir caminhar, e trabalhar com conta disso. E aí, às vezes, a gente acaba não dando conta. A pessoa... Sim, é justamente por isso que a gente tem que enfatizar a busca de ajuda, né, psicológica ou de grupo de apoio, porque realmente a percepção da pessoa que sofre a violência fica muito distorcida. O emocional fica muito abalado, né? O trauma faz isso com a nossa memória, com o nosso cérebro. Então, quem sofre, quem vive uma relação abusiva, fica com o cérebro totalmente destruído. E é aí que eu entro, é aí que eu entrei nessa questão. Sofre o estresse pós-traumático, sofre ansiedade, depressão, insônia. Pensa o seguinte, a pessoa que vive uma relação dessa, ela está sempre sob tensão. Sim, pressão. tem uma telespectadora aqui conosco, Jo Mantovani, ela está falando que a pessoa vive um torpor, né? E que a pessoa, ela vive uma situação muito difícil e constrangedora, porque as pessoas só acreditam, olha isso, só acreditam. Que bárbaro que foi. Acho que você conhece aquela psicóloga neurocientista que você fez um curso recentemente, a Regina. Sim. Regina Nogueira, se eu não me engano, né? Isso, a Regina, a doutora Regina Nogueira. Ela fala uma coisa assim que eu achei bárbaro. Violência doméstica. Mas olha o que ela fala. Ela fala assim, que a pessoa que vive uma relação abusiva, ela tem um comprometimento em vários eixos. Na questão cognitiva, na questão emocional, no comportamento e na questão cerebral. Ela fala o seguinte, já é entendido que o cérebro tem um prejuízo quando você vive uma relação abusiva exatamente pela tensão e pelo estresse que isso vive. Então, ela fala assim, além das questões mentais, ela diz que o mental não abrange tudo. Quando você fala cerebral, um dos danos mais complicados dessa relação, Andresa, é no hipocampo. Isso. É a minha pesquisa. Eu fui lá no sistema límbico, fui estudar o sistema límbico. Olha, eu pensei que eu não fosse dar conta, não. Porque é coisa de neurologista, né? A gente é neuropsicóloga, mas você tem que estudar, ir lá. Mas a gente gosta do cérebro, que é diferente, né, amiga? Vai lá. Então, olha, eu fui lá no sistema límbico, estudei. E aí o sistema límbico é o sistema das emoções. Lá dentro do sistema límbico, a gente tem um lugar chamado hipocampo. Sim.
está comprovado por ressonância magnética funcional que mulheres, homens que passaram por uma relação abusiva, elas têm uma diminuição do hipocampo. Sim. E uma ativação da amígdala. O que a amígdala... A amígdala, na verdade, fica disparada. E ela precisa suportar e dar conta, né? Isso. Olha que coisa. A amígdala ativada, o hipocampo diminuído, explica claramente as pessoas não conseguirem irem até uma delegacia. Que mulher que gosta de apanhar é mulher de bandido. Ah, ela é uma vagabunda, porque ela não larga do marido. Ele bate, ela continua lá, ele agride, ela com palavras. Então, assim, gente, é muito sério, não é uma questão de escolha, é uma questão de um trauma muito profundo, com marcas, assim, gigantescas no cérebro da pessoa. Sim. Então, é isso que eu fui atrás disso, e aí vou lá na Lucy, porque a Lucy entende dessa parte de provas, o que fazer para essa mulher, para esse homem conseguir se desvincular de um casamento ou não, entendeu? Sim. Ou resolver uma situação. Então, assim, quando a gente estuda seriamente isso, e aí, olha, eu vou falar uma coisa, depois da neuropsicologia, eu fui fazer o MDR por sua causa. Eu fui estudar MDR, né? E aí, quando eu vou lá na biblioteca da Francine Shapiro, aquele site que tem todas aquelas coisas maravilhosas, Sim. a gente entende o que o cérebro sofre. Né? A gente entende o que o cérebro sofre. Sim. A gente entende claramente o que acontece com o cérebro, né? Numa situação dessa. E aí, Andresa, é que eu me preocupo. E quando eu fui estudar um pouco mais agora essa questão da pandemia... Agora tem que ficar dentro de casa junto com o abusador 24 horas por dia. Você sabe que eu peguei esse dado. No Ligue 180, que é o Ligue, né, que a gente, do Ministério da Mulher, Sim. que você faz denúncias anônimas, a grande maioria das vezes são mulheres que atendem também. No mês de março, esse número cresceu 40% das ligações. Março. Sim. Eu não tenho Sim. dados de abril. Março estava começando essa história. Você imagina agora como é que está sendo, né? É uma judiação, né? Então, é muito sério. Quando eu estava fazendo essas... já pediram algumas perguntas para mim. Elas falaram assim, escuta, como é que a gente sabe que a gente está numa relação abusiva? Porque, tudo bem, é difícil, é complicado. Como é que a gente sabe? Que sinal que tem que tocar na gente aí? E aí, Andresa, eu gosto de falar, não sei se você vai concordar comigo, mas a nossa intuição, ela é a primeira que fala. Então, eu falo para as minhas pacientes, os meus pacientes, que o cérebro, ele muitas vezes, ele não erra. Você está sentindo, você está vendo, e você duvida de você mesma. Então eu falo, olha, como você, né? Escute. Dentro de você tem um desconfiômetro e tem um aguentômetro. Então vai chegar no momento que você vai perceber claramente, não duvide de você. Porque, na verdade, o abusador, ele é manipulador, ele é sedutor. Então, é como aquele ditado, ele bate e assopra. O bater, que eu falo, não na significância do comportamento da agressão física, mas emocional, né?
Sim, Então, sim. depois ele dá um beijinho. E aqui a Roberta falando, perverso e manipulador, né? É É. isso mesmo, é dotado de uma perversão muito exacerbada, né? Sim. E aí essa pergunta que te fizeram, Eli, como é que você responderia aqui para as meninas? Ó, eu penso assim, quando a pessoa, eu uso um termo que eu gosto muito, assim, que você Sim. precisa estar na relação, seja porque você está dependendo dela, ou seja por N fatores. Quando você sai, a pessoa fala assim para mim, nossa, eu desconfiei, eu sabia que a coisa não estava bem, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Um ponto importante, uma pista que eu falo, uma pista, um alerta que tem que tocar, é a respeito do ciúmes excessivo. Sim. A gente tem a mania de achar que amar não precisa ter, mas prestar muito atenção quando aquele ciúmes, ele inibe você. Que o ciúmes vem junto com o controle. Você Então, porque controla a você falou pessoa. uma coisa muito importante, né? O cuidar demais. Esse cuidar é aquele quando você sai e a pessoa o tempo todo ela não tem o controle de você no mesmo ambiente o tempo todo, ela te passa mensagem o tempo todo, ela quer saber o tempo todo com quem que você está, onde você está. Então é não, mas é porque eu te amo muito e eu só tô cuidando de você. Ah, mas eu só tô falando isso pro teu bem. Então, quem vive ou quem viveu sabe que é exatamente desta forma, né, Eli? Sim, isso. Uma outra questão é a invasão da sua privacidade. De repente, a pessoa tá com o seu celular na mão. Nada contra, isso acontece. Mas, assim, prestar muito atenção na sua privacidade. Prestar muito atenção quando o outro fica incomodado com as amizades que você tem, com a Sim. relação que você Começa bem devagarzinho, né, Eli? Assim, começa primeiro falando de um amigo ou outro, daqui a pouco tá falando mal de uma pessoa da família, daqui a pouco de outra. E é uma teia, um emaranhado que vai bem sutilmente. Sim. E as pessoas, muitas mulheres, vivem e não percebem. Verdade, né? A Sim. Jo Mantovani falando, né? Olha, é isso mesmo. Quem viveu sabe, porque é tudo sorrateiramente, justamente para a gente não ter provas. Por isso que é tão famoso o termo gaslight. Alguém já ouviu falar, Isso, a né? mulherada conhece gaslight. Gaslight Isso mesmo, Eli. é a forma de um abuso psicológico na Isso. qual a pessoa distorce. Nossa, mas estou confusa, estou ficando louca. Isso aconteceu? Isso, é uma crítica, na verdade, é uma agressão disfarçada de elogio. E assim, na verdade, é para confundir a pessoa e a pessoa achar que a percepção dela está errada. É porque, na verdade, o abusador, ele faz com que a vítima, ela se sinta culpada. Então, tem exemplo, por exemplo, não, mas eu só fiz isso com você. Então, a vítima, ela fica se sentindo, na verdade, culpada por tudo. Então, quem provocou foi ela. Então, ele só fez aquilo porque ela provocou antes. Né? A Daiane está falando aqui conosco, ele, ó, sim, isso aconteceu comigo. Meu ex fez comentários inconvenientes sobre a minha irmã, mas eu cortei, não iria
admitir que falasse dela, porque a Daiane disse que viveu uma relação abusiva, mas ela conseguiu fazer um rompimento a tempo. Ah lá, ó, a Roberta falando, eu cheguei a duvidar de mim mesma, a pedir desculpas por situações que não cometi. Roberta, é isso mesmo. Ainda bem que você se livrou, né, Eli? Porque realmente as mulheres se sentem tão culpadas a ponto de pedir desculpa. Pedir desculpas por tudo. Se sentir com medo. E uma coisa que eu observo muito, e com certeza as pessoas vão me entender, é quando você tem uma sensação que você está pisando em ovos. Isso. É uma relação de piso em ovos mesmo. Você não sabe se a pessoa vai brigar, se a pessoa vai achar ruim, se a pessoa... Então, assim, você não sabe como que a pessoa vai reagir, o que você tem que fazer. Essa sensação, ela mobiliza muita angústia, muito estresse. Ela fica disparada porque o ambiente é um ambiente muito hostil e de extremo perigo. Então, a pessoa, o nosso cérebro, a amígdala, ela tá ali para isso, para te avisar que você corre perigo. Então, ela fica o tempo todo dando sinal e derramando neuroquímica no teu cérebro, que era para ser derramada e produzida num momento realmente de muito estresse. Então, com esse derramamento dessa neuroquímica, que não necessariamente precisaria ser produzida agora, isso vai afetando o cérebro de uma tal maneira e vai te produzindo outros problemas também. Então, é uma questão em cadeia, que vai caindo tudo e vai caindo por terra, né? A pessoa fica muito doente. Eu peço para as pessoas, independente de ser um processo psicoterápico, de mim, quando você estiver muito chateada, escreva num caderno. Todo dia você vai lá, escreve no caderno o que aconteceu. Dia 2, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Sabe por quê? Sabe o que acontece? Infelizmente, a gente esquece. Sim. Por pior que seja aquilo que está acontecendo, por pior que seja, por mais doloroso que seja aquilo que está acontecendo, o que eu observo é que no final, a pessoa fala assim, mas aconteceu uma coisa tão legal, meu, foi uma viagem, poxa, ele ficou tão bacana, puxa, olha, aquela amizade, a pessoa veio pedir desculpas depois. Então eu falo, escreve num papel, porque sabe o que acontece? Vai chegar uma hora, você vai falar assim, nossa, quanto tempo eu estou vivendo isso aqui. E tem pessoas que vivem, infelizmente, uma vida inteira nessa relação. Sim. Eu falo, eu gosto muito de um livro que eu li, e o livro fala uma coisa assim, olha, às vezes você pode, numa relação abusiva, você pode conseguir que essa relação não seja mais abusiva. Até porque, de repente, entender, você conseguiu, né? Mas o que acontece? Ou você consegue que essa relação mude, ou você sai dessa relação e acabou. E não Sim. faz mais sentido para você aquilo. E aí eu gosto de um termo que ele usa, que ele fala assim, enquanto você não resgatar a sua autonomia emocional, autonomia assim, o que você gosta, o que você quer, o que você pensa. Oi. Então, assim, as pessoas falam, o que fazer? Tá, Helena, eu já entendi, eu sei, mas como é que eu faço para sair desse buraco? Eu falo assim, sim, começa a olhar o que você perdeu. Mas aí perder o quê, né? A gente só perde o que a gente tem, né? Às vezes às vezes as pessoas estão numa relação abusiva, elas idealizaram uma relação, elas pensaram numa relação. Mas elas, como você disse, idealizou, né? Foi um projeto, casou, quis
tanto aquilo. E ela, muitas vezes, ela acredita que o abusador, ele pode mudar. Então, ela, não, mas vai passar. Mas ele vai mudar, mas ele falou que vai mudar. Gente, não muda. Não muda. Então, é uma situação que, se tem constância na sua vida, como a Eliana está falando, anote, né? Porque já tem uma questão de estrutura cerebral que está sendo deteriorada. Questão estrutural. Não é porque de uma maneira, a gente está falando de uma maneira pejorativa. Então, assim, anote. Porque não vai mudar, né? Aqui tem uma pessoa, Roberta, falando, acredito que isso possa ser genético. O avô dele era perverso, o pai também. Então, tem algumas pesquisas, Roberta, que já foram feitas, já vem caminhando, mas é tudo muito novo, né? Em Harvard, em 2018, saiu uma pesquisa. Uma outra universidade de Colômbia também saiu uma outra pesquisa que o DNA parece que sofre uma alteração, né? Mas é claro que tem outras pesquisas também que 90% dos abusadores sofreram um tipo de abuso na infância. Isso já é, na verdade, já foi pesquisado. Então, assim, não é porque, não, eu escolhi ser assim. Tudo bem, é perverso, né? Mas não é só uma questão de escolha, né? É comum, mas o percentual é menor, né? Nas pesquisas, o que a gente vê é um número muito maior do sexo masculino do que o feminino. Mas eu tenho uma amiga que trabalha na delegacia de mulher em São Paulo. Hoje ela é perita judiciária. E eu não sei se você já ouviu falar, Eli, mas um dia até eu falando com a minha sogra, ela ficou assustadíssima com isso, né? Porque ela sempre está em casa conosco e eu tenho um filho. Mas essa minha amiga que é perita judiciária, ela falou que a nova modalidade de abuso sexual, não é a violência contra a mulher, mas de abuso sexual na infância. Agora, a nova modalidade que eles estão descobrindo é as avós com os netos. Então, as situações, elas vão sendo descobertas e, na verdade, isso não deve acontecer, não é de hoje, né? Essa questão de se falar das relações abusivas, de abuso sexual, porque a mulher tomou muito partido e meteu a cara. E foi lá falar. Por quê? Porque isso, a mulher, ela se sente muitas vezes envergonhada de colocar uma situação e muitas vezes ela não tem a prova, né, da marca corpórea, né? E aí, como é que ela vai provar? Eu vou te falar... Sim, eu vou te falar uma coisa. É verdade o percentual de mulheres, mas também tem um outro dado. Os homens, eles não se sentem tanto à vontade para falar que foram abusados, até por uma questão cultural. Sim. Entendeu? Então, assim, nos relatos, no consultório, a gente vê isso, porque o homem, ele tem que fazer o quê, né? O homem, ele tem que ir lá, ele tem que martelar, dizer que é ele que tem opinião. O homem que é abusado, ele se sente extremamente corrompido. Como é que ele... Sim. A percentual, sim, mas tem muitas mulheres abusadoras, sim, você não faz ideia, é uma coisa absurda. Sim. Quando você conversa com homens que sofreram isso, você vê o quanto dolorido é. E o quanto dolorido é para o homem assumir isso também. Porque às vezes ele acreditou naquela relação, ele acreditou ele idealizou também tudo aquilo. Então é muito sério, sabe? Sim. Aí você consegue essa autonomia emocional. Sim. E aí, Ô, Eli,
A Roberta, ela está aqui fazendo uma pergunta para a gente, que faz Tá. 3 meses que vocês sugerem além da terapia. Será que meu sistema límbico foi atingido? Né? Não necessariamente que foi atingido de uma forma que houve uma desestruturação, né, Roberta? Mas assim, a tua amígdala, ela ficou por um período talvez grande disparando para você um sinal de alerta de que você corria perigo. Então ela continua com esse alerta, mesmo você não estando no mesmo ambiente, porque ela criou a autonomia dela. Porque se você fica muito tempo com sem que você vá fazendo exercícios e vai remodelando o movimento natural. Então, Roberta, a psicoterapia, assim, é um dos primeiros tratamentos que a gente indica, né? Se você já se libertou, que ótimo, né? Mas assim, talvez você vá ter que fazer um acompanhamento com algum psiquiatra e algum tipo de neuromodulador mesmo, sintético, que são as medicações usadas, para que o teu cérebro possa se readequar no padrão neuroquímico, né? Ou eu trabalho com isso, que é o tipo de tratamento não invasivo, mas que ele reformula as ondas cerebrais, né? A terapia EMDR que a gente faz, que é uma terapia americana, eu e a Eliana trabalhamos com isso, que a gente trabalha, na verdade, lembranças difíceis e traumáticas. Então, a gente pega uma lembrança difícil, traumática, né, como um ponto focal, e aí, com o movimento do globo ocular, a gente faz uma estimulação bilateral cerebral, e isso vai fazer com que os seus pensamentos e sensações sejam reformulados, readaptados. Uma estrutura cerebral que, na verdade, ficou acionada a todo momento por um longo período. Então, agora vai precisar de alguns ajustes para você se normatizar e voltar à tranquilidade. Tá bem? Espero ter ajudado aí, tá? Andresa, deixa eu falar, essa coisa que a Roberta comentou agora, a gente não pode esquecer que a relação abusiva é uma relação tóxica. A relação tóxica vem toxicidade, faz mal. Quando eu deixo de me relacionar, eu ainda permaneço com essa toxicidade e eu posso entrar em abstinência. Então, eu falei assim, mas estava fazendo mal. Ok, mas tinha um lado ativado, como você falou, e muitas mulheres, muitos homens, acabam sim vivendo uma abstinência. Por isso que a gente fala na importância do contato zero. E é muito difícil, é muito complicado. Ainda mais quando se tem filhos, ainda mais uma relação dessa. Mas a abstinência, ela é como a abstinência mesmo de uma droga. Quando você deixa de usar uma droga, o teu corpo físico reage, o teu emocional. E muitas vezes, isso eu vejo demais no consultório, as pessoas acabam voltando para uma relação por conta do medo da abstinência. Entendeu? O medo de sofrer porque literalmente é como se fosse físico. Você sente fisicamente o mal-estar. Tá? Então, é muito complexo isso, mas o que eu acho de maravilhoso no trabalho que a gente faz, eu vi aqui, meu Deus, sabe quem está aqui? A Jaqueline. A Jaque, Olha que honra, meu Deus. Jaque! Eu não vou falar quem te apresentou o MDR e a Jaque. Olha, gente, é uma mestre que nós temos. Jaque, eu quero te fazer um convite ao vivo, minha amiga. Vamos fazer uma live para a gente explicar para os nossos telespectadores como funciona mesmo
a terapia EMDR para situações traumáticas e não traumáticas. Então, gente, olha, eu estou fazendo um convite para a nossa querida Jaqueline, para a gente aí, a nossa próxima live está falando de EMDR e traumas, e estou fazendo o convite ao vivo, que assim fica mais difícil dela recusar. Nele. Não, mas é uma graça, né? Olha, então, olha assim, fala. A gente está com o tempo assim, ó. Acredita, gente? A gente está quase finalizando. Eu vou deixar você falar um pouquinho rapidamente, só para eu tentar finalizar. Para então, não assim, cortar a gente, o Instagram corta. Para finalizar, o bom disso, a gente consegue mudar sim, reverter, dar um colorido diferente, contar para o nosso cérebro uma história melhor que a história que a gente viveu. Sim. Tá? Através desse trauma, através do MDR, através de, olha, meditação, através de exercícios de relaxamento. É muito importante você procurar quem possa te orientar, te atender. E a neuroplasticidade está aí. Há um tempo atrás, o cérebro, muito tempo atrás, achava que o cérebro era uma coisa estática. Hoje a gente sabe que ele consegue se reestruturar. Né? Não só pela resiliência, mas pela neuroplasticidade. O cérebro, ele sabe o caminho da cura. Então, hoje, as terapias cerebrais, que são as terapias vai na profundidade, a gente cura realmente esses traumas e a gente deixa o cérebro, ó, supimpa, funcionando na normalidade que ele tem que funcionar, tá? Gente, eu queria só rapidamente, eu fiz ali uma listinha só de sinais comuns que tem no relacionamento abusivo e eu vou falar para vocês por quê? Porque tem muitas pessoas que não sabem como... e os sinais, né? Isso, né? A Jaque falando... O cérebro nunca erra o endereço, gente. Então, a terapia MDR, assim, o cérebro é mais eficaz. Então, assim, façam terapia EMDR. Eu vou ver com a Jaque, é sério, e vamos ver se a gente fala um pouco sobre isso. Mas, olha, muito rapidamente, eu quero passar para vocês os sinais que podem estar presentes numa relação abusiva. Então, assim, ó, constantemente a pessoa te humilha, te deixa embaraçada, constantemente te coloca para baixo, vive te criticando. Isso, quando vocês estão com problema no relacionamento, então, assim, a pessoa ela não tem espaço para ouvir quando você está triste, tem indícios de infidelidade, a pessoa te ignora ou te exclui, às vezes bloqueia temporariamente para deixar você instável, tem casos extraconjugal, costuma flertar com pessoas na sua frente, tá? Isso é uma coisa que acontece muito. Abusa do sarcasmo e de um tom de voz desagradável. Parece que tem inveja irracional de você. Então, às vezes você sente, parece que está com inveja de você. E muitas vezes diminui também as conquistas que você fez, que você teve na sua vida. Apresenta mau humor extremo, principalmente quando vocês estão em casa sozinhos, que é um tempo para ficar junto, o mau humor, ele impera, né? Ele reina. Faz piadinhas constantes, tira sarro de você, como se fosse um bullying mesmo, né? Sim. Diz... Entendeu? Então sempre fica nesse joguinho. Né? Isso, mas o seu jeito, eu te amo, mas não sei o que lá, né? Então, assim, diz coisas como: se você não fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Ou, se você não fizer isso comigo, eu vou procurar outra mulher que faça, tá? Então, se você não faz isso, eu vou procurar quem faça, tá? O comportamento de dominação e controle é
excessivo e assim, constante, tá? E o afeto inicial, possessividade. O afeto inicial do relacionamento diminui ao ponto de quase não existir mais esse afeto, tá? Então, se você tiver, no mínimo, 4 só, eu falei 20, se tiver 4 desses pontos na relação que você está construindo ou que você já está mantendo há algum tempo, você está vivendo uma relação abusiva, infelizmente, né? E a 80 psicólogos, psiquiatras, conte, denuncie, peça ajuda, não permita viver nesse cárcere, porque nós viemos e estamos aqui para sermos felizes, né? No mínimo para sermos felizes. E numa relação abusiva, não tem como, né, Eli? Não dá, não dá. E assim, olha, a gente não faz ideia o quanto tem gente no anonimato, Andresa. Sim, sim. O quanto tem gente que não tem coragem, que vive isso sozinho. Sim. Sabe? Eu conversei com pessoas que viveram isso há anos e não tiveram coragem, não tiveram oportunidade, respaldo para conseguir falar isso para alguém. Então, assim, não adianta viver isso sozinho, não viva, porque quando você vive sozinho isso, seu cérebro só manda respostas dessas crenças negativas, do quanto que você não vai dar conta, e é impossível sair disso. Gente, é possível sim, é possível viver uma relação saudável, e é uma coisa importante trabalhar aqui, uma coisa, Andresa, não existe relação perfeita, não existe. Sim. Toda relação vai ter conflito, toda relação vai ter problema, toda relação vai ter impasse. Qual é a diferença? Na relação abusiva, não tem diálogo. É porque o poder é dele, né? Ele detém a pessoa, né? O abusador, que seja homem ou mulher, ele detém o poder. Então, quem manda é ele. Ele é que vai dar as regras. Então, a outra pessoa nunca é ouvida. Nunca. Então, assim, olha, peçam ajuda. Eu disse na minha monografia da rede de proteção. A gente precisa fazer uma rede de proteção. Sim. Precisa poder conseguir amparar essas pessoas, ouvir essas pessoas e fazer rota de saída. Lucy fala muito disso. Aprender a fazer rota de saída. Rota de saída para sobreviver. Sabe? Para você conseguir trabalhar a sua vida, conseguir fazer isso e vamos caminhando. Ai, mas muito bom, né? Eu acho que não é? Te falei. Olha, gente, eu só tenho que agradecer vocês por... Você sabe, admiro o teu trabalho, admiro o teu profissional, né? E assim, eu sou muito grata às pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Dando força, nos ouvindo, né? Nos apoiando, porque a gente precisa, claro. E nesse momento, a gente precisa, né? Desses bate-bola, dessas conversas, a gente precisa de vocês todos, a gente precisa dos amigos, a gente se necessita. Então, estamos aqui para isso, né? E olha só, essa live, ela foi gravada, ela estará no meu history durante 24 horas e depois vai estar no meu canal lá no YouTube, Andresa Tans. Então, se vocês quiserem assistir quantas vezes quiser passar para os amigos, vai estar lá no meu canal no YouTube, Andresa Tans. Eu atendo aqui na Granja Viana, em Cotia. Eu moro em São Paulo, mas o meu consultório é na Granja Viana, aqui em Cotia. E a Eli vai falar o Tatuapé. Tá. Então, e olha, gente, a Eli, ela tá no Instagram como Eliana Rolim e eu como Andresa Tans. Então, oi, Tamara, querida, te amo. Um beijo, lindeza. Eu amo vocês. Então, assim, gente, pode mandar no meu direct ou no direct da Eliana Rolim e Andresa Tans. E a gente responde para vocês. Vai ser desligada agora a nossa live, que o nosso tempo expirou. Amei estar com vocês. Beijo também. Grande beijo. Obrigada, beijo, gente. até logo. Tchau. 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 Tchau.